Neste vídeo você aprenderá como desenhar o Naruto passo a passo, empregando para isso a técnica do esboço. Lembre-se que é de suma importância saber como estruturar o corpo de um personagem antes de aplicar qualquer tipo de sombra, textura ou cor. Comece o desenho por uma elipse. Abaixo da elipse, trace uma linha que coincidirá com o centro do tronco. Compare o tamanho desse eixo com a elipse. Em seguida, trace um eixo para posicionar os ombros e mais abaixo um outro eixo para posicionar o quadril. A partir das extremidades do eixo dos ombros, trace duas linhas para cada um dos braços. Note seu tamanho e inclinação. Utilize elipses para posicionar as palmas das mãos. A partir das extremidades do eixo do quadril, trace dois outros eixos para cada uma das pernas e eixos próprios para os pés. Em seguida, passe a borracha de leve sobre o esboço de modo a deixá-lo mais clarinho possível. Não o apague de todo, suavize o esboço. Na área de cima da nossa elipse, vamos desenhar um círculo e abaixo desse círculo, um triângulo. Abaixo do triângulo, você deve desenhar um cilindro com duas linhas paralelas entre si ligadas por um arco. O eixo do tronco será seccionado ao meio por uma linha horizontal, linha essa que será conectada ao eixo do ombro e ao eixo do quadril com diagonais. Abaixo do eixo do quadril você vai traçar um triângulo cujo vértice deve estar alinhado com o centro do tronco. Para esboçar os braços, você utilizará círculos nas extremidades do eixo dos ombros e cilindros na região medial do braço. Para desenhar tais cilindros, você vai conectar elipses com linhas paralelas entre si, linhas que têm a mesma inclinação. Desenhe uma bolinha para o cotovelo e em seguida trace elipses de larguras distintas para estruturar o antebraço. Tais elipses serão conectadas por linhas diagonais. A mão basicamente é um trapézio, então você vai desenhar uma linha mais larga que o pulso, acima do pulso, e vai conectar essa linha ao mesmo pulso usando linhas inclinadas, linhas diagonais. Para estruturar as coxas e a porção inferior das pernas, onde ficam as canelas, você utilizará novamente elipses de larguras distintas conectadas por diagonais. Para estruturar os joelhos, você vai utilizar círculos e para desenhar os pés, você vai traçar uma linha mais larga que o tornozelo abaixo dela e conectar essa linha ao tornozelo com linhas também diagonais. Concluída a etapa do manequim, suavize novamente o esboço para acrescentar sobre ele uma nova camada de detalhes. A etapa a seguir é a etapa do detalhamento. Para realizá-la, devemos nos cercar de boas referências. Para desenhar personagens, sempre que possível, recorro à ficha modelo ou model sheet. A ficha modelo é um documento que informa como o personagem se parece em diferentes rotações, o que vale tanto para o desenho da cabeça como para o desenho do corpo por inteiro. Tendo por base a ficha modelo, você poderá desenhar o personagem em diferentes poses e ângulos, ou seja, você estará criando ilustrações originais com aquele personagem e mantendo a consistência fisionômica, de fato preservando toda a identidade visual, o que quer dizer que o personagem permanecerá reconhecível. Comecemos essa nova etapa pelo desenho da cabeça. Trace uma linha vertical que vai da extremidade do triângulo até o topo do círculo. Em seguida, trace uma linha horizontal que vai seccionar o círculo ao meio. O esquema obtido é comumente visto numa infinidade de rostos. O Naruto, entretanto, como outros tantos personagens, tem medidas que lhe são próprias. Você já observou que o tamanho que vai da ponta do queixo até a base da bandana é o mesmo tamanho do topo da bandana até o topo do cabelo? Isso quer dizer que o tamanho da face do Naruto tem o mesmo tamanho da altura do cabelo. Todo personagem tem medidas genéricas e outras tantas que lhe são próprias, lembre-se disso. E por falar em bandana, esse é um importante elemento de caracterização. Utilize dois colchetes interligados por arcos. Compreenda que esses arcos podem ser pensados como um arco único ou como um arco que pode ser dividido em seções, cada uma com uma direção distinta. Para desenhar a plaquinha que fica no meio da bandana, utilize novamente dois colchetes de cantos abaloados, interligados por arcos. Dentro da plaquinha você vai ter uma espécie de 9, o número 9 deitado. A partir da extremidade do 9 você vai puxar um arco. A partir da extremidade desse arco você vai traçar uma diagonal curtinha. E no outro lado, no lado oposto, você vai traçar um contorno triangular. Sobre o cabelo, uma vez que você já tem a referência de tamanho, resta-lhe pensar quantos triângulos formam as mechas do cabelo do Naruto. Para desenhar o nariz, ou melhor as narinas, dois arcos vão bastar. Sobre os olhos, você vai traçar um arco curtinho, mais próximo à orelha, e um outro mais longo, estendendo-se em direção ao nariz. Abaixo dessa estrutura, considere o tamanho com base no modelo, você vai traçar uma linha retinha, horizontal. E entre esses contornos você vai traçar
um círculo ou uma elipse, né, uma oval, um ovinho, um tipo de uva. Dentro dessa elipse você vai desenhar um ponto pretinho, que é a pupila, e vai refinar esses contornos. Por refinar, me refiro, por exemplo, a tornar um desses contornos mais espessos. Segue-se aí o esboço dos bigodinhos, são 3 de cada lado, em cada uma das bochechas. Você deve pensar tanto no tamanho como na curvatura e, claro, inclinação desses arcos. Para desenhar as narinas, eu vou reiterar que nós só precisamos de 2 arcos com a barriguinha voltada para cima, 2 arcos simples. E para desenhar a boca, você vai usar um arco longo, nós vamos fazer a boca fechada dessa vez, com 2 arcos pequenininhos nos cantos e uma estrutura abaloada abaixo representando o volume deixado pelo lábio inferior. Existem várias maneiras de fazer a orelha. Para fazer a orelha do Naruto, vamos usar um contorno triangular na lateral, uma base retinha, tá certo? E as reentrâncias do aparelho auditivo você resolve com um contorno triangular simples e uma base igualmente reta, como no modelo. Não esqueça os parafusos ou taichinhas na placa do ninja, hein? Para desenhar a gola do nosso personagem, pense em 2 colchetes posicionados na vertical, interligados por arcos na horizontal. Faça então 3 arcos para representar o zíper. Essa linha do zíper logo será duplicada, terá uma linha à esquerda e outra à direita. Ao lado, abaixo da axila, você vai traçar uma diagonal e nas bases da jaqueta você vai usar contornos triangulares, tanto aos lados como na base. Abaixo disso, você vai traçar 2 arcos que vão representar uma espécie de cinto, de liga, na base da jaqueta do personagem. Em seguida, você vai fazer 2 arcos para os ombros e interligar esses arcos com um arco mais longo na horizontal, destacando essa área azulada da roupa do personagem. Sempre que você estiver desenhando essas dobras, você deve levar em consideração os volumes que elas estão recobrindo. Para fazer as mangas, você vai usar algo como os tais colchetes interligados por arcos. A manga tem um contorno de rolha, um formato de rolha. Para começar a dar definição às mãos, você deve tornar as laterais do trapézio que desenhamos para estruturar a mão do manequim, você deve tornar essas laterais curvas. Na coxa direita do nosso personagem, nós vamos ter 2 arcos bem afastados e 2 outros ao centro, bem próximos um do outro, representando uma liga que prende um tipo de pochete, um tipo de caixinha retangular à perna do nosso personagem. Você vai pensar nas dobras de roupa, sempre levando em consideração um tipo de contorno triangular de extremidade de vértice abaloado, exatamente como no exemplo. Alguns desses contornos triangulares de vértice abaloado, tornado curvo, serão mais longos e outros mais curtos. Alterne esses contornos para obter os melhores resultados. A bainha da calça do personagem tem o mesmo formato de rolha da manga, ou seja, o tecido aqui está dobrado. Algumas das linhas da calça do personagem são duplicadas, quer dizer, elas têm uma outra muito parecida ao lado. É um tipo de costura, isso representa um tipo de volume de costura na roupa do personagem. Para traçar os dedos, você ainda vai se apoiar em contornos triangulares e vai duplicar esses contornos. Vai utilizar os contornos triangulares para representar uma face do dedo e vai duplicar essas linhas para representar o volume interno, como no exemplo. Em nossas lives abertas eu posso te conceder mais informações sobre o desenho de mão. Para fazer a botinha, novamente nós vamos ter 2 colchetes interligados por arcos. Vamos puxar, né, 2 linhas para destacar ali o volume da perna do personagem. Vamos usar 2 arcos acima dos dedos e 2 outros abaixo, marcando tanto o limite da posição dos dedos como o solado da bota do personagem. Esse solado vai ser dividido com algumas linhas verticais, alguns sulcos no solado geram volumes nessa região. Os dedos dos pés serão pensados de forma não muito diferente dos dedos das mãos, ou seja, você vai usar eixos para demarcar a posição dos dedos e vai duplicar essas linhas usando arcos. Lembre-se que assim como a calça tem uma linha duplicada para representar a costura, existe uma linha que representa um tipo de volume na bota. Esse detalhe que o Naruto tem fixado no braço esquerdo pode ser pensado como 2 caixinhas, 2 retângulos que intercalam um tipo de disco. Dentro do disco, novamente, nós vamos ter uma espiral, algo semelhante àquela espiral que nós vimos na bandana, na plaquinha da bandana. Ligada a essa estrutura existem 2 cordinhas conectadas a um cilindro que tem um outro cilindro em seu interior. Esboçado tudo isso, você deve suavizar esse esboço, deve suavizar essas linhas para acrescentar novos detalhes. Dessa vez o que você fará é definir esses contornos, basicamente definir os contornos, tornando-os
mais precisos. Para isso, convém usar uma lapiseira ou um lápis bem apontado. Você vai simplesmente dar firmeza, mais precisão às linhas que você já fez. Eis o resultado que obtemos quando definimos todos os contornos, quando concluímos a etapa do lápis. A partir daqui você pode escolher se quer arte finalizar o trabalho à moda dos quadrinhos, se deseja pintar, colorir de alguma forma. E é isso, meu objetivo aqui era te ensinar a estruturar o corpo do Naruto. Curtiu? Então aproveite para se inscrever no canal, clicar no sininho e assistir a outros de nossos vídeos. Grato por ter me acompanhado até este ponto. Te aguardo em breve. Siga praticando.